Olá, meus amigos, para vocês que acompanham aqui o canal Igor Awad, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, toque aí, ative o sininho, curta o vídeo se gostar, obviamente, o vídeo ainda não terminou, não é? E vou dar sequência aqui hoje à série de vídeos sobre Plínio Salgado e o integralismo. Acabei de postar no Facebook uma palestra belíssima do Moisés Lima acerca de Plínio Salgado e recomendo bastante que vocês assistam a essa palestra, uma palestra bem lúcida e bem clara, nada de grande complexidade, muito embora um conteúdo bastante importante e rico, né? Mas de fácil acesso ao grande público em geral. O que retrata bem o pensamento de Plínio Salgado, né? Profundo e acessível. Vamos continuar hoje falando sobre trabalho. No último vídeo eu comecei a ensaiar, a falar sobre a concepção materialista de trabalho e acabei falando da concepção cristã, que é exatamente o que o Plínio explora aqui no início da parte em que ele fala sobre trabalho aqui nessa obra, que é a obra Direitos e Deveres do Homem. Se você está vendo o vídeo avulso e não acompanha os outros, a gente está aqui na terceira parte dessa obra importantíssima, né, na qual Plínio condensa aí, segundo ele mesmo, todo o seu pensamento, a síntese do pensamento dele. Então veja, em contraposição a tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, daquela concepção bela, completa, espiritualista de trabalho como o efetivo exercício da semelhança do homem em relação a Deus, na medida em que você tem o domínio de parte da realidade, né, algo belíssimo, algo que é uma oportunidade de crescimento nas virtudes, é oportunidade de crescimento em disciplina, enfim, o trabalho é algo riquíssimo, muito mais rico do que a concepção materialista, seja ela na vertente liberal, seja ela na vertente socialista. O que é o trabalho para um liberal? Né, o trabalho é uma mercadoria, tanto que se fala em mercado de trabalho, mencionei isso no último vídeo, né? Você vai vender, né, o trabalho, não é vender o produto do trabalho, é vender o trabalho em si mesmo, né, no mercado. Então o trabalho que tem toda essa dimensão nobre, como nós tratamos, e que serve também como meio de subsistência do primeiro grupo social, que é a família. Por meio do salário o homem adquire propriedade, e propriedade tem a finalidade de assegurar, né, a liberdade e a autonomia das famílias. Se este meio, que é o trabalho, para a aquisição de tudo isso, ficar submetido à flutuação do mercado, você vê que você já coloca tanto a propriedade quanto a família em risco. E se você coloca a família em risco, você coloca a pessoa humana em risco, você coloca a pessoa humana numa situação de vulnerabilidade, você submete a dignidade humana aos ditames do mercado. Obviamente que a gente sabe que situações econômicas influenciam na nossa vida, mas criar uma ordem social submetida aos ditames, né, e aos caprichos do mercado é no mínimo temerário, porque você coloca toda a sociedade, desde as suas estruturas mais elementares, condicionadas ao sabor do mercado, que hoje, ainda mais com a economia globalizada, fica, né, na dependência dos ditames de meia dúzia que controlam o sistema financeiro internacional, a gente sabe disso. Então você submeter famílias do mundo inteiro ao capricho de meia dúzia de outras famílias. Pois bem, o que é então a mercadoria o que é um trabalho para a concepção liberal? É uma mercadoria. Veja
o quão reduzida é essa visão, né? Quão pobre essa visão. E dentro do marxismo, o que é o trabalho, não é? O Marx faz uma distinção curiosa e importante sobre trabalho e força de trabalho, né? Ele vai dizer que, na verdade, a mercadoria não é o trabalho, é a força de trabalho. Mas eu, pelo menos, não me lembro aqui de ter visto uma definição cabal sobre trabalho lá no Capital. Pode ser que tenha, pode ser que a minha memória não esteja lá muito boa. Mas, vendo o pensamento dele, o desenvolvimento do pensamento de Marx, já faz algum tempo que eu não encosto no Capital, eu preciso confessar isso a vocês, mas é muito claro que a concepção de Marx sobre trabalho, ela se limita a uma ideia de dispêndio de energia. Tanto é assim que ele vai mensurar a quantidade de trabalho, né, a partir daquele conceito controverso de tempo socialmente médio gasto para a produção de determinada mercadoria. Então, isso que mediria, seria essa unidade de medida da quantidade de trabalho colocada em determinada mercadoria, e a partir dessa quantidade de trabalho você poderia fazer comparações de bens completamente distintos quanto ao seu valor de uso. Por exemplo, um copo em comparação com um sapato. Como é que eu posso trocar meia dúzia de copos por um par de sapatos? Essa equivalência ela se dá, segundo Marx, pela quantidade de trabalho que é colocada para produzir meia dúzia de copos, seria a mesma, né, para produzir um par de sapatos. Então você conseguiria fazer essa troca. Então não seria... a ideia de trabalho a gente consegue ver a partir dessa concepção, que ela é a partir da ideia do valor de troca e não do valor de uso, que ela é uma ideia. O que está por trás dessa ideia é simplesmente um dispêndio de energia, né? Um dispêndio de energia. Ou seja, é uma visão muito reduzida, muito pobre do que seja o trabalho, né? Nada de elevado como ter um domínio sobre a realidade. É por isso que a industrialização, a visão materialista, ela distorceu completamente a ideia original do que seja o trabalho, não é? Veja que Marx ele apenas aperfeiçoa a concepção liberal. Ele não é um real opositor, ele desenvolve, ele leva a concepção liberal aos seus últimos termos, né? A concepção materialista aos seus últimos termos. Se Marx tem algum mérito, é esse. E ele denuncia as falácias, né? As limitações da perspectiva liberal. Só que ele quer combater o liberalismo mantendo os pressupostos do liberalismo. Então, não tem como, não pode, não dá certo uma coisa dessa. Então, é possível ver que essas concepções elas são completamente pobres, muito pobres. E a partir disso, né, então fazendo o contraponto, eu fiquei devendo essa concepção materialista, apresentei a visão cristã, né, de trabalho, de acordo com o que o Plínio Salgado apresenta aqui na obra, né, que é uma visão muito mais nobre, muito mais completa, muito mais integral, e daí, né, integralismo, né, por ter uma visão integral da realidade, uma concepção integral do homem, e não simplesmente uma visão unilateral. Unilateral seria considerar apenas uma dimensão, daí unilateral, só um lado da realidade, não os dois lados completos, né, o lado material e o lado espiritual. Essa visão nobre, ela se contrapõe a essa visão pobre, liberal ou marxista, que concebem o trabalho como uma mercadoria ou como um simples dispêndio de energia, sendo a força de trabalho uma mercadoria. A denúncia marxista da força de trabalho como uma mercadoria, né, e a peculiaridade é que essa mercadoria ela teria o condão de produzir mais valor do que o que seria pago, do que seria o seu valor de troca, que seria, né, dentro lá do pensamento de Marx, a quantidade de trabalho necessária para manter o trabalhador vivo,
né? Daí a ideia da mais-valia, lá o 5º capítulo do Capital. Apesar de toda essa elucubração, todo esse desenvolvimento, isso é um desenvolvimento unilateral. Ele só considera uma dimensão da realidade. No próximo vídeo, eu vou tratar aqui, vou entrar numa questão ainda falando sobre trabalho, acerca dos grupos naturais e das categorias de trabalho, que são temas extremamente importantes e que vão dar ainda mais respaldo para a concepção até mesmo da sociedade enquanto, né, um conjunto de corpos, e também a defesa do Plínio Salgado de ter uma forma jurídica, uma organização desses corpos por meio do que se convenciona chamar de um Estado corporativo, né? A ideia do Estado corporativo, a gente vai ver que nada mais é do que a organização disso que pré-existe ao próprio Estado, né? Só vai ter um Estado corporativo se realmente a sociedade for uma sociedade corporativa. A sociedade corporativa é uma sociedade saudável, ao contrário da sociedade massificada próprias de uma concepção liberal ou de uma concepção marxista. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Gostou? Clica aí em curtir, divulgue o meu trabalho aqui, meu humilde trabalho sobre a divulgação do pensamento de Plínio Salgado e do integralismo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.